junto dessa palavra Cristo, como indo ainda mais longe, os símbolos da fé dizem que ele é o Filho único de Deus e nosso Senhor. Filho único de Deus é algo que a gente tem que entender direito, né? Alguém pode estar pensando, uai, e nós? E nós somos o quê? Ele é filho único, porque imagine que Deus tivesse dois. Imagine que tivesse três. Então imagine que, como eu tive um colega que eram 24 irmãos. Põe Nossa Senhora nisso. Quando nós dizemos filho único, evidentemente que Deus, tendo um filho, já é tudo. É como a perfeição da filiação. São Paulo o chama de primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos, por quê? Porque em Jesus Cristo, eu disse que ele era nosso lugar, em Jesus Cristo todos nós cabemos. Em Jesus Cristo estamos todos nós. O Filho de Deus, como diziam os teólogos antigos, é tão perfeito que a manifestação da riqueza de Deus que está presente nele vai precisar de toda a humanidade e de cada membro da humanidade para que assim, em cada rosto, que é sempre diferente, apareça toda a riqueza de Jesus Cristo. Porque todos puxamos, como se diz, essa menina aí puxou o pai, ou puxou a mãe. Cada um de nós, do ponto de vista assim, teológico, cada um de nós é uma expressão de Jesus Cristo. E a realização da verdade da vida de cada um de nós é poder mostrar como uma faceta da riqueza do amor de Deus que está em seu Filho. É como se fosse uma pedra preciosa, dessas que tem. Está vendo um diamante? Eu acho que vi alguma vez, mas muito lapidado. Bilhões de seres humanos que, no fundo, estamos criados em Cristo. Por Cristo, para Cristo. Eu estou falando estas coisas e fico pensando, será que tem alguém achando que eu estou falando coisas poéticas, no sentido de irreais? Mas vejam, é fundamental para a fé cristã, que quando nós dizemos Filho único de Deus, ao mesmo tempo estamos falando da exclusividade, daquilo que só Jesus Cristo tem, mas essa exclusividade de Jesus Cristo não teria sentido nenhum se nela não estivéssemos nós, que somos os rostos onde Jesus Cristo se torna visível.
Quando ressuscitado, Jesus apareceu a Maria Madalena, que não queria soltá-lo, pensando que ia escapar de novo, então o agarrou, como dizendo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E Jesus disse, me solta, que ainda não subi ao Pai. Como dizendo, quando eu estiver no Pai, aí que eu estarei com vocês. Mas dá a Maria Madalena, que é a primeira apóstola, ou a apóstola dos apóstolos, dá esta mensagem. Vá e diga a meus irmãos que eu subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Como se não é comparação, mas é para dizer o como mesmo. Em Jesus Cristo ressuscitado, em Jesus Cristo que passou pela paixão e pela morte, em Jesus Cristo ressuscitado se manifesta já o sentido da sua vida. O sentido da sua vida que era fazer de nós seus irmãos. Por isso, é só nesse momento, no Evangelho de João, que ele diz, vá e diga a meus irmãos que eu subo a meu Pai e vosso Pai. O que São Paulo chama incorporação a Cristo é uma palavra muito, muito forte, mas que tenta expressar que no corpo de Cristo todos nós somos incorporados. Isso para o cristianismo é tão importante que na celebração da Eucaristia, a invocação do Espírito Santo, que é o que faz as coisas, né? A invocação do Espírito Santo é, em primeiro lugar, sobre o pão e o vinho, quando o Padre estende as mãos e pede ao Pai que envie o Espírito Santo para que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue de Cristo. Depois disso, depois da elevação do pão e do vinho, de novo o Padre pede que o Pai envie o Espírito Santo para que todos os que vamos participar do corpo e do sangue de Cristo sejamos transformados em seu corpo. É evidente que não é uma realidade física. Por isso, na tradição teológica, se fala de corpo místico de Cristo. Místico não quer dizer aéreo, o gasoso. É o corpo revelado de Cristo. De Cristo, São Paulo diz que é a cabeça do corpo, do qual todos nós somos membros. É a maneira de dizer, que São Paulo tem para dizer essa unidade entre Cristo e nós, entre nós e Cristo. São João diz o mesmo de uma maneira que talvez seja uma maneira como mais visível. Quando Jesus, na última ceia, se compara com a videira. Eu sou a videira, vocês os ramos. A mim pessoalmente, essa comparação me impressiona. Me impressiona porque, como contei também no retiro, se não me engano, eu já vi muitas vezes na minha terra videiras que no outono são podadas e ficam toco.
Aí quando a ficha caiu, digo, puxa vida, que modo Jesus Cristo tem de entender, ou de explicar, de contar a união que ele vê entre ele e nós, entre nós e ele. Porque imaginem uma videira que não tivesse ramos. Seria uma videira perdida. Porque nunca teria aquela pequenininha flor onde vai se formar o cacho e as uvas. Eu, às vezes, quando me sinto mais ou menos separado de Cristo, como sou atrevido, digo, dá um jeito aí, porque senão vai ser pior para você. Vai ser pior para você. O que ele vai fazer sem nós? É verdade que ele disse também que um ramo solto vai secar. Quer dizer, não tem jeito de não estar com ele, mas ele não tem jeito de não estar com a gente. Por isso usa também essa outra comparação da igreja como sua noiva, ou da igreja como a sua esposa. Coitado. Isso é maldade, a parte. Não, mas a Bíblia, Deus na Bíblia sempre andou fazendo aliança, e as noivas de Deus eram gente muito da pesada. Vejam também na Eucaristia, quando diz, felizes os convidados à ceia do Senhor. Aí o texto que está sendo citado, que é do livro do Apocalipse, está um pouco deformado, porque diz, felizes os convidados às bodas do Cordeiro. É outro modo de ver essa relação de união de Jesus Cristo com a gente como um casamento. O que seria de Jesus Cristo? Entendam bem. O que seria de Jesus Cristo sem a igreja? Por muito que às vezes a igreja, pelo menos em mim, seja feia. Mas com Jesus Cristo sempre a gente pode ter esperança de que a igreja passe por tratamentos de embelezamento. Quem esperava, para falar de coisas que acontecem, quem esperava que pudesse ter um Papa como o Papa Francisco? Assim do nada. Ele dá jeito. Ele dá jeito, mas não o Papa Francisco, tá? Esperemos que ele também, mas nosso Senhor Jesus Cristo dá jeito em nós. Porque, do contrário, pior para ele. É ele que nos escolheu. É ele que, como a videira, os ramos, ele nos carrega. E ele nos carrega porque o seu destino, ou falando teologicamente, a missão que ele recebeu do Pai é nos unir entre nós, porque nós estamos unidos a Ele, e estamos unidos a Ele porque Ele assim quis nos unir. Isso a propósito do Filho único, que, como vem, não é tão único. Quer dizer, é único, mas
de uma maneira que na unicidade dele está toda a nossa pluralidade e reconciliada. A humanidade faz de tudo para ser sociedade. Isto é, para viver socialmente. Porque o ser humano sozinho acabaria se deshumanizando. Jesus Cristo dá a sua vida, como diz São Paulo, para acabar com qualquer muro de separação. E ver a realização da salvação que Jesus Cristo traz com essas frases que parecem meio doidas, porque dizem: já não há escravo nem homem livre, já não há nem homem nem mulher, já não há judeu nem grego. Continua havendo judeus, continua havendo gregos, continua havendo escravos, de muitas maneiras, continua havendo pessoas que pensam que são livres, continua, graças a Deus, havendo homens e mulheres. Mas o que São Paulo quer dizer aí é que as diferenças sociais, as diferenças sexuais, as diferenças políticas, são diferenças que quem está em Jesus Cristo está sempre chamado a superar. A superar a diferença entre um judeu que considera o grego como pagão e alguém que não participa da nacionalidade de Deus. A diferença entre o homem e a mulher, que por um lado é tão boa, mas por outro lado é motivo de tanta guerra e de tanto sofrimento. A diferença entre os homens livres, esses já foram, os livres e os escravos. Para fazer de todos nós um só povo, para fazer de nós a família de Deus. É isso que faz de Jesus Cristo o Filho de Deus, que nos torna filhos e, portanto, irmãos. É isso que faz com que Jesus Cristo seja chamado de Nosso Senhor. Nosso Senhor não porque ele venha como um Senhor deste mundo, ou como um rei deste mundo. Nós chamamos Nosso Senhor. Eu tenho percebido que nos últimos anos, quando eu falo na igreja, eu sempre digo Nosso Senhor. Quando dou aula de teologia, na aula de teologia não devia dizer Nosso Senhor, mas se escapa. Escapa e fala, nos olham assim, dizendo, que é isso? Eu gosto desse modo de falar. Nosso Senhor. Não porque me sinta dominado por Ele. O Senhor domina. Dominar é senhorear, em latim, né? Mas Nosso Senhor, como os primeiros cristãos chamavam Jesus Cristo. Kyrie, Senhor. Que não é porque domina, é porque liberta. É porque nos faz livres. É um Senhor que traz a liberdade. E que, nesse sentido, nos faz participar do seu senhorio, que é liberdade. São João diz, é a verdade do Cristo que nos liberta.
todos os milagres, o que nós chamamos milagres, que é uma palavra um pouco mal traduzida, né? Mas todos os milagres que Jesus faz no Evangelho, curando de todo tipo de doença física ou da alma, são expressões como que sinais dessa força de liberdade que ele traz. Quando eu era mais jovem, eu dizia, puxa, podia ter feito mais. Se a gente vai, não que tenha feito muitos milagres, comparado os milagres que ele fez com toda a dor do mundo, a gente podia dizer isso é uma gota d'água no mar do sofrimento. Pensava assim porque acho que não tinha pensado que o que Jesus faz, os milagres que Jesus faz, são sinais. São sinais da missão que ele tem e da missão que ele nos dá.